início. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela presença. Iniciaremos a CIPAT, né, da ETEC de Ilha Solteira. Quero cumprimentar e agradecer os membros da CIPA, né, da nossa escola, o Paulo, nosso presidente, a professora Gisele, vice-presidente, a professora Luciana, secretária, e o professor Mário, secretário, né? É a gestão 2023-2024. E, na verdade, a CIPA já é a 5ª gestão aqui na nossa escola. O Paulo, enquanto presidente, é o 3º mandato. Tá? O 3º mandato do Paulo, nosso presidente, isso quer dizer que é uma gestão positiva, uma gestão ativa, uma gestão que, né, o Paulo, enquanto presidente, né, ele tem a função de integrar, de motivar, né, todos os membros aí que compõem a CIPA nesses 5 anos, né, mas 5 gestões, né, mas no caso o 3º mandato, o Paulo presidente. Muito obrigada, Paulo, né, pelo seu trabalho aí à frente da CIPA, né, um trabalho já consolidado, né, que a gente confia e sabe da organização que você e sua equipe têm, né? Você está com uma equipe diferente, né? Agora com a Gisele, o Mário, a Luciana. O professor Mário também já vem de outra, já esteve em outra gestão, né? Mas é um trabalho consolidado, né? Que você realiza juntamente com a sua equipe. Então, muito obrigada, Paulo, Gisele, Luciana e Mário, tá? Pela atenção, né? Pelo trabalho aí realizado na CIPA da escola. Tá? Então, assim, tenham todos um ótimo evento. Quero agradecer aos palestrantes, né? Hoje temos um palestrante. Já quero agradecer o interesse e a disponibilidade em participar com a gente, tá? Todos os alunos aí, professores que estão presentes. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, Paulo. E Monique, obrigado pelas palavras de início. Queremos agradecer a todos que conseguiram se conectar, tá? Fizeram um esforço para isso. Felizmente, a nossa intenção era compartilhar também pelo YouTube, como nós sempre fazemos todos os anos, né? Mas tivemos aí esse imprevisto com a internet, né? Infelizmente, de última hora, né? Como sempre acontece. Queremos agradecer a paciência do Dr. Maurício, que vai iniciar a primeira palestra dessa semana, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes da ETEC de Ilha Solteira. Queremos agradecer a todos os participantes mais uma vez, agradecer aqui ao pessoal da CIPA, né? A Gisele, a Luciana Sanches e o Mário Corsini também, que faz parte da CIPA. Todo esse trabalho é feito por nós, né? Por todos esses membros que somos eleitos pela CIPA e também indicado por todos os servidores aqui da ETEC de Ilha Solteira. Gostaríamos, então, de passar a palavra agora para a Gisele, que é vice-presidente da CIPA, para poder também dar a sua palavra nesse início dessa semana tão importante para nós. Vamos ouvir a Gisele. Você está com a palavra, Gisele. Não está saindo o som, Gisele. Pelo menos para mim aqui não está saindo. Para mim também não, Paulo. Vê aí se... Pelo celular não dá, Gi, para conectar? Tá desligado, Lu. Tenta ligar novamente o microfone. Não? Consegue me ouvir? Agora sim. Agora sim. Ok, é que estamos com 2 PCs ligados. Pessoal, boa noite a todos e a todas, né? Estamos na 8ª CIPAT,
que é um evento importantíssimo para professores, servidores, e temos o privilégio de ter alunos assistindo este evento hoje. Então, iniciamos aí a palestra e esperamos que todos aproveitem o momento que foi ricamente pensado e preparado. Bom, muito obrigada a todos e excelente noite. Vamos ouvir agora a Luciana Sanches, secretária. Tem a palavra, Luciana. Consegui falar aí. Tá sem som, Luciana. É melhor você ir lá na Gisele. Boa noite. Bom, agora sim, né? Estou sendo ouvida. Boa noite a todos, né? Aqui nós estamos para falar um pouquinho da importância aí da questão da CIPA, né? Ou seja, nós estamos aí voltados para a questão de prevenção, aí voltado para a questão de acidentes, né? Na sexta-feira já foi iniciado aí com a questão do treinamento aqui centralizada, né, com a evacuação do prédio. Então, quer dizer, de muita importância. Na quinta-feira também haverá aí na ETEC sede, né? Então, é de extrema importância a gente estar cuidando da saúde do trabalhador e da saúde também dos nossos alunos que estão juntos conosco, tá? Então, gostaria de agradecer a presença de todos e vamos aproveitar aí para adquirir bastante conhecimento. Obrigado, Luciana, pelas palavras. Agradeço a todos aí que participaram. Doutor Maurício, agora nós somos olhos e ouvidos para você. Agradeço mais uma vez sua paciência. Espero que você consiga compartilhar conosco aquilo que você preparou. O doutor Maurício vai falar para nós sobre o HIV e AIDS, né? Da descoberta aos desafios atuais, tá? Doutor Maurício Fernando Favalesa, ele é médico infectologista, especialista em controle de infecção hospitalar. Tá? Tem um currículo bastante extenso, não vou conseguir aqui falar tudo, né, porque o nosso tempo também já está bastante estendido. Tá? Mais uma vez, queremos estender o agradecimento ao doutor Maurício pela paciência. Você tem a nossa palavra, tem a palavra agora. Eu que agradeço, Paulo, o convite, aí agradeço o Everaldo também. Estou tentando compartilhar a minha câmera aqui, se conseguir, vocês me avisam, porque nós estamos tentando já desde das 7 horas aqui jogar essa câmera aqui. Não sei se conseguimos. Deu certo aí, Paulo? Não está aparecendo, mas você conseguiu só compartilhar a tela. Tenta compartilhar a tela. Então, aí eu vou compartilhar a tela da apresentação. Então, o Everaldo fez o convite para que hoje a gente pudesse falar um pouquinho, e um dos temas na qual ele colocou para a gente falar um pouquinho é sobre HIV, né? Infectologista, a gente ama falar sobre HIV. E, na verdade, eu preciso até ficar olhando o relógio aqui do lado para eu parar de falar um pouco de HIV, porque a gente, a hora que começa a falar de HIV, para a gente passa horas, às vezes, falando nesse assunto que é muito bacana. Então, assim, eu vou compartilhar a minha apresentação e vou tentar controlar o meu tempo aqui de apresentação, né, em torno aí de uns 50 minutos a 1 hora, para a gente poder falar em torno disso. Mas eu trouxe um pouquinho de tudo do HIV, tá? Então, vamos lá. Trouxe desde um pouquinho do aspecto epidemiológico, a parte clínica, ao tratamento. Tá? Aqui, ele não está aparecendo aquele compartilhamento novamente, Paulo. Aí. Janela, agora foi. Vocês estão visualizando agora? Ainda não, está escura a tela. Acho que tem que esperar um pouquinho, acho que deve abrir. Aí só me avisa, Paulo. E se durante a apresentação, às vezes, parar de compartilhar, tá, Paulo? Opa, Me dá um agora aviso sim. aí no áudio. Como eu não estou vendo, só estou no áudio. Tá. Agora apareceu, tá? Tá tudo certinho? Tá aparecendo aqui. Pode compartilhar o esquema. Já tá aparecendo a imagem da sua tela. Tá joia. Ó,
Começou aí a apresentação? Por enquanto ainda não. Tá mostrando só a sua tela do Teams. Então, vamos... Acho que demora um pouquinho, né, para transmitir. Porque aqui no meu ele já está compartilhado. Acho que o problema é a nossa internet mesmo. Você pode ir seguindo, daqui a pouco acho que mostra a imagem. Foi? Ainda não. Ixi. Duro que para mim tá aparecendo como compartilhado aqui. É. É que a nossa internet, muita gente acessando. Mas pode seguir aí, doutor. Ô, Paulo, se ele mandar os slides para você e você projetar. Pessoal, qualquer coisa, inicia a apresentação primeiro, depois você compartilha. Então vai lá, eu vou fazer o seguinte. Doutor, eu vou você parar está o compartilhando a tela errada. e vou fazer de novo. É que você está compartilhando a tela errada. Estava compartilhando a tela do Isso, Teams. está compartilhando só o desktop. Isso. Obrigado, Gabriel. Por nada. Ó, vê se foi. Aí, cara. Aí, agora foi. Agora sim. Foi, perfeito. Beleza. Então, vocês deixarem de ver alguma coisa aí, vocês vão me falando. Bom, então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o HIV. Para começar a falar um pouquinho sobre o HIV, a gente tem que falar um pouquinho da história, né? Então, isso inicia-se a investigação quanto a essa doença lá em 1981, no Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, em Atlanta. Eles começaram a ver que pacientes internavam com uma pneumonia por um agente etiológico chamado pneumociste, e que essa era uma pneumonia que ocorria em pessoas que estavam com baixa imunidade. Então, no primeiro momento, né, eles isolaram 8 casos muito parecidos, né, de pacientes que internavam com essa pneumonia, e eles viam que esses pacientes tinham em comum uma baixa imunidade celular. E começaram a pensar que por trás dessa baixa imunidade celular poderia ter outra doença que deixaria essa imunidade mais baixa a ponto do paciente ficar suscetível a ter uma infecção por cima disso, né? E dessas doenças, a pneumocistose é uma infecção, né, que ocorre pelo pneumociste no pulmão. O sarcoma de Kaposi, que é um câncer vascular, chamava atenção, porque eram doenças comuns aí de pessoas que tinham baixa imunidade. E também nesse contexto que eles viam epidemiologicamente, é que homens que tinham relações com homens era uma população que estava cometendo mais sobre a doença. Então, esses primeiros casos eram de homens que tinham relações com homens. Bom, a partir daí, começou a ter várias hipóteses do que poderia ser esse agente causador dessa baixa imunidade. Então, pensou-se que poderiam ser outros vírus, como citomegalovírus, vírus de hepatite B, uma variante do HTLV. Pensaram até, por exemplo, na teoria do nitrito, que era usado para relaxante da musculatura em locais onde as pessoas, né, faziam relação sexual. Então, várias hipóteses foram sendo levantadas em cima disso. Mas eles começaram a perceber que isso poderia mesmo ser um retrovírus, né? E aí, em 1986, foi feita a identificação do vírus do HIV, né? Então, o vírus da imunodeficiência. Até então, foram, né, fazer toda a parte de estudo sobre esse vírus e a origem do vírus, e levantaram que esse vírus tinha a parte genética, né, de uma variante de vírus que vinha já do macaco e que era um vírus presente na vida do macaco. Eles tinham aí datados esses vírus lá de 1930, porém que no macaco, no chimpanzé, esse vírus ele não era um causador de doença, assim como ele é no ser humano, mas que era um vírus que tinha origem no macaco.
Se a gente for pegar na África, em alguns países, eles têm a cultura de fazer a limpeza e se alimentar por animais como o macaco. E isso tem um contato direto ali com o sangue dos animais, igual vocês estão vendo ali, né? Na qual isso poderia ter a transmissão aí através de via sanguínea desse vírus, né? Também tem várias histórias de como esse vírus foi chegando aí nas Américas, né? Tem a história do caminho ao Haiti, no qual as pessoas aí da América do Norte que tinham poderio econômico iria para o Haiti para fazer um turismo sexual, né? E isso tinha um caminho de pessoas que vinham da África, então que também foi uma forma disso entrando nas Américas, né? Então o vírus foi sendo conhecido por nós aí na década de 80, né? E chegamos até o dia a dia de hoje aí que nós vamos falar um pouquinho aonde nós estamos dentro desse contexto. Então, aqui basicamente é só para exemplificar para vocês que esse é um vírus RNA, que ele depende de uma célula do nosso hospedeiro, uma célula do nosso organismo, tá? Ele invade várias células aqui, vou dar um exemplo das células dos linfócitos, né? E dos linfócitos TCD4, que são células de defesas nossa, na qual esse vírus RNA ele entra no nosso organismo para que ele possa fazer todo o processo de replicação viral e sair como um novo vírus, né? Para isso, ele usa o nosso material genético, usa nossas enzimas, e aí ele faz, então, novos vírus, fazendo com que as nossas células entrem em morte celular. Então, na história natural, doença que seria aquele paciente que adquiriu o vírus e que não teria tratamento, assim como era no início da década de 80, a história natural da doença seguia-se por essa linha azul, né? Então, essa linha azul é uma linha da história natural de quem não tem tratamento. O que é? Onde você pega a imunidade do paciente, células, e vai diminuindo com o tempo. Por que isso? Porque o vírus, tá? Ele vai utilizando essas células para se replicar, tá? Numa primeira fase da doença, a gente chama da infecção primária, quando a pessoa tem o contato com o vírus e se infecta por ele, em torno aí de algumas semanas, a pessoa pode apresentar uma síndrome retroviral aguda, que são sintomas bem inespecíficos, sintomas de gripe, sintomas de outras doenças virais, né? E, como exemplo aqui, a pessoa ter dor de cabeça, ter febre, fotofobia, faringite, dor no corpo, né? Mialgia, aumento dos gânglios, né? Linfadenopatia. Então, nessa fase, o paciente apresenta sintomas inespecíficos. E depois esse vírus segue replicando. É claro que na fase aguda tem uma alta replicação viral, mas esse vírus segue replicando no organismo da pessoa até, né, que essa pessoa aí iria chegar à morte. Isso é uma história natural da doença se a gente não tivesse um tratamento interrompendo toda essa evolução, né? E hoje já não é mais assim com o tratamento aí que a gente tem muito bom, né? Já desde a década de 90 a gente começa a ter as terapias e a partir do ano 2000 a gente tem terapias muito boas, na qual a gente inverte essa curva hoje com o tratamento. A imunidade ela melhora e a carga do vírus ela controla a níveis muito baixos. Então isso nós vamos falando aí com vocês. Esse paciente com baixa imunidade aqui, ó, que é o paciente já com doença avançada pelo HIV, que a gente fala que ele já está, né, com uma baixa imunidade, esse paciente ele fica suscetível a ter várias doenças por fungos, bactéria, micobactéria e outros vírus, né? Então, aqui alguns exemplos de meningite por fungos, por criptococos, toxoplasmose no sistema nervoso central, né? Candidíase, doença por fungos no esôfago, pneumonia por pneumociste, né? Algumas neoplasias como sarcoma de Kaposi e doenças que a gente chama de doenças definidoras de AIDS, né? A pessoa hoje ela pode ser um portador do vírus do HIV e não ter desenvolvido ainda baixa imunidade para a gente falar que ele já está num quadro de AIDS.
Porém, a pessoa estando num quadro de AIDS, ela fica suscetível a ter essas doenças. E quando ela tem alguma dessas doenças, a gente realmente já define como sendo o paciente que já tem um quadro de AIDS. Aqui é um exemplo de uma pneumonia por pneumocistose, na qual a pessoa tem febre, falta de ar, tosse, vai evoluindo para uma insuficiência respiratória, com uma imagem aqui difusa, bilateral de acometimento pulmonar. Aqui, uma lesão no cérebro por neurotoxoplasmose desse paciente já com AIDS. Aqui, lesões de sarcoma de Kaposi nesse paciente já com AIDS. Então, alguns exemplos de doença avançada pelo HIV. Então, esse é só um panorama geral para vocês conhecerem um pouquinho, né, da gente falar do vírus e das consequências da doença na história natural dela. E agora nós vamos falar um pouquinho da epidemiologia. Então, a nível mundial, né, hoje a gente tem em torno de 39 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, né? E é claro que a gente tem esse dado anual, né, em torno de 1,3 milhões de pessoas aí que adquiriram aqui no ano de 2022, e em torno de 630 mil de pessoas que tiveram mortes relacionadas ao HIV no ano de 2022. Quando a gente vai ver isso por sexo, né, a gente vai ver que a nível mundial, hoje a gente já tem uma população de mulheres, em número absoluto, maior do que uma população de homens. Então, essa doença aqui no início, né, a gente tinha uma predominância muito maior do número de homens, né, a gente chega hoje a nível mundial de ter um número maior de mulheres, tá? E um outro dado que a gente vai discutir também um pouco é sobre o número de infecções em crianças, que graças, né, às terapias aí vem diminuindo a cada ano. Então, aqui para vocês terem um panorama geral, né, do número de pessoas estimado aí com HIV no mundo, em 2022, com o número de casos novos de 1,3 milhões e o número de mortes estimadas por conta da doença. Tanto, né, o número de novos casos de HIV, como a mortalidade pelo vírus do HIV, ela vem diminuindo com o tempo. Então, se a gente for fazer um comparativo com 2010, nós tivemos aí 38% menos de pessoas que adquiriram o HIV, tá, em 2022, e menos 51% de mortalidades relacionadas ao vírus no ano de 2022, comparando ao ano de 2010, tá? Então, isso mostra para a gente uma evolução do que a gente tem aí nas terapias e nos tratamentos. Aqui também uma curva mostrando, então, isso, né, do número de pessoas adquirindo a doença, na mortalidade da doença, que vem reduzindo, né, com o tempo. Aqui uma distribuição, né, das pessoas vivendo com HIV no mundo. Então, esse é um dado de 2021, na qual a gente tinha aqui esse total de pessoas estimado de 38,4 milhões, e a África segue sendo ainda o continente com o maior número de casos, estimado aqui de 25,6 milhões, seguido pela América e pela Ásia, tá? Então, esses são os locais onde a gente tem um maior número de pessoas vivendo com HIV. Se a gente for pegar em si a África também, a gente vai ver, né, que em 2021 a gente tinha, né, uma estimativa de casos aí de 25,6 milhões, com queda do número de novos casos e queda de mortalidade em comparação com 2010. Então, isso tem também quanto à melhora da distribuição de medicamentos para os pacientes, né? Então, uma redução de número de casos novos de 44% e uma redução de mortalidade atribuída à AIDS de 55% em comparação a 2010. Então, são dados aí da Organização Mundial de Saúde. E a distribuição dessa população de maior risco, né? Então, se a gente for colocar a distribuição,
nós vamos ver ainda que a gente tem, né, um número significativo de homens que têm relações com homens, né, de profissionais do sexo, né, de clientes, né, de profissionais do sexo, né, de pessoas que aí não têm parceiros fixos, de populações que fazem uso, né, de drogas injetáveis, né? Então, ainda são populações com uma vulnerabilidade na qual a gente tem que trabalhar, né, e tem que estar sempre fazendo o diagnóstico, né, e o restante aí da população. E no Brasil, Maurício, como que a gente tem evoluído na epidemia aí do Brasil? Bom, no Brasil, em 1980 até junho de 2022, a gente tem aí um número de casos diagnosticados de 1.088.000 aqui casos, né? Isso, caso de AIDS. A taxa de detecção nossa, ela caiu de 22,5 casos para cada 100 mil habitantes para 16,5 casos para cada 100 mil habitantes de 2011 para 2021, tá? Então, nós também tivemos uma queda do número de casos novos aqui no Brasil. Então, quando a gente pega esse dado de 2021, né, a gente tinha aí um número de novos casos em torno aí de 41 mil novos casos no Brasil em 2021, né, com um número um pouquinho maior de 1 milhão de casos de pessoas vivendo com HIV, e, né, a gente nota aqui os estados, isso na taxa de detecção por 100 mil habitantes. É claro que em número absoluto a gente vai ter, né, a nossa região, né, o Sudeste, como sendo o maior número de casos absolutos. Mas aqui a gente vê, né, por conta de taxa de detecção por 100 mil habitantes, então aí ó, a região Sul, né, a região Norte, com um número significativo. E aí você vai falar assim para mim, Maurício, mas nós tivemos uma queda aqui, começamos a subir de novo em 2020. Se a gente for olhar todas as doenças de notificação, as doenças nossas aí de notificação, nós tivemos uma queda nos anos do boom da pandemia, do Covid-19, né? Então, a gente volta agora a voltar para aquela linha nossa, é uma linha de decréscimo, só que é uma linha de um decréscimo mais ameno, né? E aí a gente vê que esses anos aqui, 2019, 20, início de 21, foi uma falha mesmo de novos diagnósticos, até porque o serviço de saúde aqui se voltava completamente aí para o tratamento da Covid-19. Aqui é um gráfico só para exemplificar o número de homens, e aí a gente pega também por faixa etária, então a gente vai ver que a maioria dos casos que a gente tem são homens jovens, né? Então, a gente tem muito nessa faixa etária aqui, ó, que vai de 20 até 39 anos aqui, mas que também nós temos, né, em todas as faixas etárias, um contexto de infecção, tá? Aqui também de dados nacionais, eu separei aqui dentro desse gráfico do Brasil de distribuição dos casos de AIDS entre homens de 13 anos ou mais, segundo a categoria de exposição, né? Para colocar para vocês que, dentro dos casos de homem no Brasil, da faixa etária de 13 a 19 anos, de 20 a 29 anos, nós tivemos uma alta porcentagem entre a população HSH de homens que têm relações com homens, né? E aqui o restante dos casos, né, HSH, casos de transmissão heterossexual, que ainda, né, o maior índice nosso de transmissão, né, com casos de infecções por transmissão ainda sanguínea, né, usuários de drogas injetáveis, né, e transmissão vertical também, né, esse índice de transmissão vertical, graças a Deus, a gente vem reduzindo. Aqui é para mostrar para vocês que a transmissão vertical, que é aquela da mãe passar para o feto durante a gestação, então eu tenho que ter uma mãe portadora do vírus do HIV, né? E ela
durante a gestação, tem o risco de transmitir isso aí para o feto. A gente vem reduzindo esse risco já há muito tempo com uma terapia antirretroviral potente, com exames no pré-natal, com segmento do pré-natal, com profilaxias aí, né, durante todo o período de acompanhamento para o recém-nascido, né? Então, no Brasil, houve uma diminuição na taxa de transmissão vertical de entre 1996 e 2016, chegando a 5 casos para cada 100 mil nascidos vivos. Para nós que trabalhamos com paciente HIV, a gente vê cada vez mais raramente um caso de transmissão vertical. Isso é muito bom, né? Então, entre 2019 e 2021, a taxa de detecção em menores de 5 anos declinou em 35,4%, passando de 1,8 para 1,2 casos para cada 100 mil crianças menores de 5 anos. Então, a gente vem reduzindo isso aí, e isso é muito importante, né? Muito bom. Mas também, né, temos que chamar atenção para o aumento de casos de pessoas acima dos 50, 60, 70 anos com HIV. Primeiro porque essas pessoas, elas adquiriram, às vezes, o HIV lá com 30 anos de idade, 40 anos de idade, na qual já começou a fazer terapia antirretroviral, igual eu falei para vocês, década de 80, no final, começam os primeiros medicamentos antirretrovirais. Depois, na década de 90, já aumenta o número de medicamentos e a gente aumenta a potência desse tratamento. E depois de 2000, a gente tem terapias muito boas. Então, essas pessoas adquiriram lá atrás e hoje estão chegando aí com 60, 70, 80 anos, com qualidade de vida, né? E com expectativa de vida igual quem não tem a doença. E muitos também se infectam nessa faixa etária. Então, a gente tem que sempre pensar em fazer teste rápido para todas as populações, né? A gente tem que pensar em todas as populações. A gente tem que pensar que, né, os nossos pais, nossos avós, eles são sexualmente ativos, né? E a gente tem que pensar quando tiver aí que fazer exames, né? Então, uma coisa que a gente sempre, né, coloca é que quanto maior a idade, maior, né, o risco, às vezes, de ter comorbidades, né? Hipertensão, diabetes, hipotiroidismo e assim vai. E aí a gente tem que ter uma atenção um pouco maior nas partes de prevenção, nas partes de tratamento, por conta das interações medicamentosas. Então, a transmissão do HIV, né, nós temos aí as vias, né, sexual, a via vertical, da mãe para o feto durante o período gestacional, durante o parto, né, a via sanguínea e principalmente usuários de droga injetável ou pessoas que compartilham de materiais que compartilham sangue, né? Aqui também a gente poderia colocar, né, a transmissão pelo leite materno também, né, na qual, né, existe um risco, né, uma contraindicação absoluta. Então, são essas formas que a gente tem de transmitir a doença. E para fazer o diagnóstico? Então, hoje em dia, para fazer o diagnóstico do HIV, é rápido, é simples. É os nossos testes rápidos, né? Todo mundo conhece. Nós temos teste rápido tanto de sangue como de fluido oral. A gente necessita, é claro, dos testes sanguíneos aqui rápidos para poder fechar o diagnóstico. Então, o teste de fluido oral ele auxilia muito a gente nessa triagem, mas a gente vai fechar o diagnóstico com testes sanguíneos. Esses testes é feito em qualquer serviço de saúde com um profissional habilitado e nós temos que incentivar a todas as pessoas que procuram o nosso serviço de saúde, independente do que seja, para que ela faça um teste rápido. É claro que quando esses testes geram dúvidas, ou um é positivo, outro é negativo, e a gente não tem um diagnóstico fechado, a gente vai partir para exames complementares, né? Exames de Western blot, imunoblot, biologia molecular, né? Testes moleculares aí como a dosagem da carga viral, né? E quando o paciente faz só um teste de ELISA sanguíneo, a gente também vai ter que confirmar com esses exames complementares. Hoje, basicamente no ambulatório, a gente trabalha com teste rápido ali na hora, veio positivo os 2 testes, o paciente já sai dali com carga viral e, alguns casos, já sai dali até com um medicamento para iniciar o seu tratamento. A gente não fica postergando muito
o início do tratamento, né? A janela desses exames, que a gente fala que é o período que o paciente tem infecção e demora para positivar os exames, das sorologias, do teste rápido e do ELISA, é em torno em mais ou menos de 30 dias, então é uma janela curta, e dos exames de biologia molecular aí já são janelas muito mais curtas do que isso, aí 2 semanas a gente já está fazendo esse diagnóstico. Então, a partir de 1, 2 semanas, a gente já está podendo fazer esse diagnóstico através de biologia molecular. Então, aqui um exemplo de um teste rápido, tá? Nós temos testes rápidos para outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, hepatite B, hepatite C, né? No qual a gente precisa trabalhar com isso. E até chegar no tratamento. Então, se a gente for pegar a nossa linha do tempo do HIV, na qual a gente começa a ter os primeiros casos identificados aqui na década de 80, identifica-se esse vírus. O primeiro medicamento a gente tem aí em 1987, que é a zidovudina, o AZT, que até hoje a gente utiliza, tá? E a partir de 97 a gente tem essa terapia antirretroviral de alta potência. 2012 já surge aí os estudos para falar de profilaxia, né? E em 2017, os estudos mostram que pacientes que têm carga viral controlada, não detectável, já não transmite mais a doença via sexual. Isso nós vamos falar com calma. Sabendo que todos os pacientes que estão com carga viral controlada não transmitem via sexual, a gente sabe que nós vamos diminuir esse índice de transmissão. Então, é claro que todas as pessoas que têm o vírus do HIV, independente de sua imunidade ou de sua carga viral, tem indicação de tomar o seu medicamento, tá? Esse é um slide muito clássico, eu só trouxe para exemplificar lá no início, né, quando começava a se falar em HIV. Isso aqui é um slide lá de 1996, que eles exemplificavam da seguinte forma. Se a gente for pensar na imunidade do paciente no CD4, ele é o trilho do trem. Se a gente for pensar que a velocidade desse trem é a carga viral do paciente, então, quanto maior a carga viral desse paciente, menor a imunidade, maior risco de óbito, que seria aqui o abismo. Se eu tiver um tratamento que eu consiga frear a carga viral, eu vou ter maior esse meu trilho, que é o CD4, que é a minha imunidade, eu não vou chegar nesse abismo. E é isso que a gente consegue com a terapia antirretroviral. Hoje, os pacientes que tratam HIV têm qualidade de vida igual quem não tem o HIV, tem expectativa de vida de igual quem não tem o HIV. E aí a gente vai na evolução desse tratamento. Tem essa capa muito infeliz da Veja, na época do Cazuza, né? Uma capa muito ruim com os dizeres, né, dela. Isso é uma capa de 1989, né, na qual, infelizmente, não se tinha uma boa terapia até então, né, e a gente perdeu aqui um gênio da música, assim como a gente perdeu vários gênios aí de todos os segmentos, né, e na música brasileira, né, a gente tem aí vários casos que, né, a gente perdeu mesmo essas cabeças pensantes aí, a música perdeu muito, né. E a gente começa a ter esse tratamento na década de 80, 90, aonde chamava-se aqui do coquetel, né? As pessoas popularmente falam, é um coquetel, tinha um monte de comprimidos, né? No início, os efeitos colaterais do tratamento eram dificílimos, né? Às vezes a pessoa, ela abandonava o tratamento de tanto efeito colateral que tinha. Mas isso foi evoluindo a ponto da gente ter tratamentos com comprimidos únicos, né? Uma vez ao dia, esquema hoje básico, 2 comprimidos, e a evolução para tratamentos injetáveis, na qual nós já temos medicamentos injetáveis, temos medicamentos aprovados já no país, e é uma coisa que futuramente, né, possa aí estar disponível para os pacientes. No momento que a gente tem é a terapia medicamentosa. Isso melhorou demais, né? A adesão do paciente ao tratamento, a qualidade, né, do tratamento do paciente, os efeitos colaterais,
né, para o paciente. E aí a gente chega lá em 2010 com essa capa aqui da época, no qual mostrava que aqui o Timothy Ray Brown, conhecido como paciente de Berlim, né, esse paciente, ele deu muitas entrevistas, tem várias coisas dele aí no YouTube, em sites, tudo vocês conseguem ver, no qual ele foi o primeiro homem a se curar da AIDS, tá? Então, você vai falar para mim, doutor, teve casos já de cura da AIDS? Sim, teve casos de cura da AIDS. Não é uma cura simples. Esses pacientes, eles tiveram que passar por transplante de medula óssea. Mas por quê? Por conta do HIV? Não. Porque eles tiveram doenças oncológicas hematológicas, tipo leucemia, linfoma, na qual eles teriam que passar já por um tratamento desse, né? Você fazer um transplante de medula óssea, isso é um procedimento de alto risco, né? Mas eles tinham que fazer por conta da doença de base. Nisso, foi escolhido pessoas que tinham uma mutação no gene que não tinham um correceptor do vírus do HIV e que tinham a medula compatível com a pessoa. Injetaram essa medula na pessoa e o vírus passou a não ter aonde entrar mais na célula. E essa pessoa realmente teve a cura do HIV. E não foi só ela, nós temos aí mais alguns outros casos no mundo de cura da AIDS, tá? Então, isso é para saber que, assim, existe caso? Existe. Mas, com o tratamento que a gente tem, o que a gente consegue é fazer o controle, tá? Esses casos de cura foram com transplante de medula óssea, que é um método inviável, até porque o risco de mortalidade é muito maior do que o paciente tomar o seu tratamento tranquilo aí durante a vida. Esse aqui é só um exemplo de eventos adversos dos tratamentos antigos. Hoje em dia a gente quase não vê mais isso, mas era lipodistrofia, gordura que se acumulava em algumas regiões e que perdiam-se em outras, né? E aqui só um exemplo da onde os medicamentos vão atuar no vírus, em algumas enzimas, na protease, nessa aqui que é a principal, na transcriptase reversa, que ela transcreve o RNA aqui, e depois esse RNA ele vai ser acoplado no DNA da nossa célula, tá? Para depois virar um novo vírus. Na entrada desse vírus na nossa célula, no correceptor desse vírus. Então, nós temos aí, hoje, basicamente como primeira linha, 2 medicamentos que atuam nessa enzima, na transcriptase reversa, que é o tenofovir e a lamivudina, e um medicamento que atua nessa enzima, que é o dolutegravir, que é um inibidor de integrase. Aqui, é claro, né, não vou ficar falando para vocês de todos os medicamentos, mas só para vocês saberem do rol de medicamentos que nós temos disponíveis, né? Isso aqui no nosso país. Então, são medicamentos que atuam em várias partes do vírus, tá? E que hoje a nossa terapia inicial ela é baseada em 2 comprimidos diários, tá? Aquelas drogas que eu falei para você, o tenofovir, calamivudina, 1 comprimido por dia, e dolutegravir, 1 comprimido por dia, tá? Então, nós melhoramos muito em termos de tratamento. Bom, e agora falar um pouquinho sobre prevenção, né? Falar sobre HIV, a gente precisa falar sobre prevenção. Hoje em dia a gente trabalha muito essa mandala de prevenção, né? Que é uma prevenção combinada, no qual você precisa abordar o seu paciente para falar para ele todas as opções que ele tem na hora de ter uma relação e escolher com ele aquilo que ele realmente vai usar e aquilo que ele realmente se sente seguro. Porque não adianta a gente ficar falando para o paciente só tem que usar camisinha, tem que usar camisinha, se no final, às vezes, ele não usa camisinha e ele não vai ali te falar, né? Então, precisa ter uma conversa franca e, olha, se você não usa camisinha, existe isso, isso e isso aqui de método, tá? Então, nessa mandala de prevenção, a gente fala sobre profilaxia pós-exposição ao vírus do HIV, pré-exposição ao vírus do HIV, prevenção da transmissão vertical em pacientes gestantes com pré-natal, com exames prévios, com acompanhamento, vacina para hepatite B e HPV, que são outros vírus sexualmente transmissíveis, né? Na redução de danos, no diagnóstico, sempre que tiver sintomas, no tratamento precoce, no diagnóstico do parceiro, né?
usar o preservativo, gel lubrificante, né? Tratar todas as pessoas que vivem com HIV para diminuir essa transmissão e fazer testes regularmente. Então, são várias coisas que a gente tem que trabalhar aí com o paciente. Tá? PrEP e PEP, então profilaxia pré e pós-exposição. A profilaxia pós-exposição, nós vamos fazer aí para quem tiver um acidente com material biológico, né, quem tiver sido vítima de um abuso sexual ou quem tiver uma relação não protegida, desprotegida, casual e que achar que gerou um risco da infecção pelo HIV. Então, nós precisamos fazer uma avaliação disso, nesses casos de acidente com material biológico. Eu preciso ver, né, se esse material tem risco para transmissão do HIV e se esse material tem sangue, né, eu sempre vou ter esse risco. Então, suor, lágrima, fezes, urina, vômito, saliva, esses são materiais que não têm risco. Só que se tiver sangue envolvido com isso, ele já passa a ser um material com risco, né? Sêmen, fluidos vaginais, líquidos de serosa, líquido amniótico e líquor. Aí nós precisamos ver se o tipo de exposição é de risco para o HIV, né? Se isso se perfurou, se isso foi em mucosa, né? O tempo da exposição, se foi nas últimas 72 horas, até porque depois desse prazo eu não tenho mais indicação de fazer prevenção, né? E se a pessoa exposta, ela é não reagente para o HIV. Por quê? Se a pessoa exposta fizer o exame na hora e for positivo para HIV, ela tem que fazer tratamento e não profilaxia, tá? Se sim, para todas as respostas, ela tem indicação de fazer a profilaxia pós-exposição, que vai durar aí 28 dias com os mesmos medicamentos que nós falamos aqui, lamivudina com tenofovir e dolutegravir. Então, tá aqui os medicamentos, até esqueci que eu havia colocado no slide da frente. Indivíduos que tiveram indicações de profilaxia pós-exposição, se for indivíduos que ficam tendo exposição com frequência, a gente tem que, depois desse período, abordar essa pessoa até para oferecer profilaxia pré-exposição, né? Desde que eu tenha aí afastado a infecção por HIV. E o que seria, doutor, então, uma profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV? É você fazer o uso de medicamentos preventivo para o HIV, para estar na sua corrente sanguínea, uma dose já do medicamento, para que, se você for exposto ao vírus do HIV, você já tenha uma defesa, tá? Eu retirei aqui um dado de 30 de março de 2024, no qual, no Brasil, tinha pelo menos uma dispensa nos últimos 12 meses de 122.547 pessoas, tá? Estavam em uso de PrEP ativamente 85 mil, em torno de 85 mil pessoas aí, tá? Então, assim, a gente vem aumentando esse número de pessoas que procuram por PrEP, e isso é interessante, né? Eu, no meu ambulatório, o paciente chegou e falou, doutor, eu queria fazer uso de PrEP, né? Claro que eu pergunto, mostro para ele, né, quais são os benefícios, quais são os riscos, eventos adversos, mas se ele se encaixa e ele já te procurou porque ele se vê como um fator de risco de adquirir o HIV e quer essa prevenção a mais, nós temos que pesar sim para prescrever a profilaxia pré-exposição. Tá? Então, a profilaxia pré-exposição, a gente tem que avaliar, né, esse entendimento e a motivação do qual ele está lá para fazer o uso, tem que descartar que essa pessoa tenha o vírus, né, até porque não é prevenção se ele tiver o vírus, é tratamento. A gente faz avaliação de outras ISTs, pede exames para as hepatites, avalia, né, essa pessoa quanto hepatite A para poder também orientar a vacinação, faz exames de função renal, né, e acompanha esse paciente. O medicamento é a entristabina com tenofovir, que está disponibilizado também num comprimido único diário, na qual o paciente precisa fazer uso no primeiro dia, 2 horas antes da relação, 2 comprimidos, e depois seguir com o uso diário de 1 comprimido por dia, tá?
Se for uma pessoa nascida do sexo feminino, ela tem que iniciar isso 7 dias antes da primeira relação. Se for uma pessoa nascida do sexo masculino, ela tem que iniciar pelo menos 2 horas antes da relação, tá? E depois seguir com o uso de um comprimido diário. Para aquelas pessoas que têm uma relação muito programada, né, no qual, tipo, eu vejo lá o meu parceiro, minha parceira 2 vezes no mês, num final de semana, e eu sei que quando eu encontrá-lo, eu vou ter relação, e eu quero usar um medicamento só quando eu tiver essa exposição. A gente também tem a modalidade da PrEP sob demanda, na qual o paciente utiliza o medicamento 2 comprimidos 2 horas antes da relação. Isso aqui é para pessoas nascidas do sexo masculino, tá? 2 horas antes da relação e segue por mais 2 dias tomando um comprimido por dia. Está disponibilizado para pessoas maior ou igual a 15 anos e 35 quilos. Então, olha aqui a PrEP sob demanda, orientações aí para pessoas nascidas do sexo masculino, né? Aqui, ó, 2 pílulas, 2 horas a 24 horas antes da relação e depois uma pílula em 2 dias seguidos. Então, você vai falar, Maurício, mas a PrEP tem um grau de segurança, essa profilaxia? Tem. Então, eu trouxe alguns estudos aqui para vocês, né? O estudo IPREX, que avaliou a PrEP oral em HSHs em mulher trans, onde houve uma redução de 44% no risco de infecção pelo HIV e em pacientes que tinha uma adesão muito forte, aqueles pacientes que tomavam corretamente a medicação, chegou a ter uma redução aí da incidência de HIV em 95% da população, tá? No estudo Hipergay, ele também teve uma redução de 86% no risco de aquisição do HIV, então isso se soma, né, a todas as coisas preventivas que a gente tinha. E no estudo Partner, né, com parceiros sorodiscordantes aí, heterossexuais, houve uma redução de 75% no risco de HIV, né, e a gente vê que essa eficácia ela é muito maior, né, nas pessoas nascidas do sexo masculino, e um pouco menor a eficácia de pessoas nascidas do sexo feminino. Então, é claro que em casos que eu tiver o diagnóstico de HIV, eu preciso interromper essa minha profilaxia, porque eu vou partir para o meu tratamento, né? A pessoa que não queira mais usar o medicamento, a pessoa que mudou o contexto da vida e agora não se vê mais como potencial de risco, né? Persistência ou recorrência de eventos adversos, e aí a gente tem que suspender a medicação, tá? Baixa adesão à profilaxia, a gente precisa sempre conversar com o paciente, porque isso pode né, gerar efeitos adversos e não ter o benefício que a pessoa precisaria. Também, para mulheres, né, que queiram engravidar HIV negativas, que têm parceiros sorodiscordantes, né, soropositivo, ou que frequentemente têm situação de exposição ao HIV, elas podem fazer sim o uso da profilaxia de forma segura e durante toda a gravidez. Esse medicamento ele não é contraindicado, assim como os antirretrovirais, né? Esses medicamentos antirretrovirais eles podem ser usados na gestação, tá? Então aqui, basicamente no futuro, nós vamos ter essa medicação injetável, na qual a pessoa vai poder fazer aí a cada 1, 2 meses uma injeção para poder aí ter a prevenção, tá? Então aqui, ó, a cada 2 meses, ó, a cada 8 semanas a pessoa fazer o uso injetável do medicamento e não precisar ficar tomando comprimido diariamente, tá? Com boa eficácia. Então sempre fazer essa prevenção, né? Sempre tratar os pacientes, tratar as parceiras, oferecer, né, essa forma de prevenção também medicamentosa para eles, né? E acompanhar todo o período gestacional, aí a gestante e o RN quando nasce também fazer o uso das profilaxias. Discutir com o seu paciente sempre as possibilidades, né? E do que ele vai usar naquele momento da vida dele, com aquele parceiro ou parceira,
né, em determinada situação, quando não conseguem ou não podem ou não querem usar preservativos. Então, isso tem que ser uma conversa franca para que a pessoa, né, possa te colocar aquilo que ele tem prazer e aquilo que ele usa, tá? Porque, igual eu falei, não adianta você ficar falando só de camisinha, se às vezes a pessoa não utiliza. Então, a gente precisa dar um N nesse leque aí de opções para o paciente, tá? E aqui, assim, mostrando um pouquinho sobre essa vulnerabilidade, né, e os riscos. Olha, uma distribuição percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses, né? E na entrevista perguntaram sobre a frequência do uso de preservativo, né? E vocês vão ver que a maioria das respostas tá? Para todas as faixas etárias, nenhuma vez nos últimos 12 meses, tá? Muitas, né? Às vezes, que é o que a gente somar aqui, vai dar grande parte. E uma pequena parcela, tá? Sempre. A gente vê que essa parcela também reduz com o tempo, né? Aqui, uma coisa que a gente sempre conversa sobre pacientes a mais de 60, mais de 50 anos, é que tem aquela história, não engravida, né? Então, não vou usar preservativo, não engravida. Então, onde a gente tem que fazer orientação para as ISTs, né? Mas é um gráfico interessante. E também do Ministério, né? Eles falam que jovens, né? Nos estudos aqui mostram também uma vulnerabilidade quanto ao uso de preservativo. 60% usam preservativo em uma primeira relação, mas apenas 30% com parceiros fixos, né? A queda do uso de camisinha durante o sexo casual caiu de 58% para 49% em 4 anos em todas as faixas etárias. Então, se a gente for ver, essa faixa etária de pacientes jovens, né, a gente tem que prestar atenção, porque a gente vem tendo número de novos casos significativos nessa faixa etária em pacientes, principalmente HSHs, tá? Homossexuais. E a história do paciente não detectável não transmite a doença? Isso tem estudo, doutor? Claro que tem. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de estudos, o Partner 1 e o Partner 2, no qual, né, no resultado final desse contexto, não houve transmissão do HIV. E foram estudos grandes, tá? Ó, aqui, 878, no qual 340 casais de homossexuais masculinos e 548 casais de heterossexuais, tá? Isso, casais soro-discordantes, que é quando um tem e o outro não tem, né? E aqui vocês vêem no Partner 2 também um número elevado de casais soro-discordantes com um número alto de relações sexuais homossexuais sem transmissão do vírus do HIV. Então, o paciente que está indetectável por via sexual, ele passa a não transmitir mais a doença. Isso é muito bom, né? Por final, estou aí me atendo ao tempo determinado para minha apresentação. Como a gente está falando de coisas também atuais, eu trouxe esse tema de doxy-prep, que é profilaxia além da profilaxia do HIV, uma profilaxia para sífilis e gonorreia, né? Então, alguns países já se veem pensando aí em adotar a doxy-prep, que é uma profilaxia com uso de antibiótico, com a doxiciclina, para casos de relações sexuais de risco, tá? Então, seria a doxiciclina, que é um antibiótico da classe das tetraciclinas, um comprimido de 12 em 12 horas, né? 2 comprimidos de 100 miligramas até 72 horas, após a relação, sendo ideal nas primeiras 24 horas. Então, o paciente vai tomar 2 comprimidos de 100 miligramas. Quais os estudos que conduziram a doxy-prep? Então, também um estudo da França, aí, o estudo Hypergay. O grupo de participantes que tomou o doxy-prep teve 73% menos casos de sífilis e 70% menos casos de clamídia, que é uma bactéria causadora de uretrite, tá? Doença inflamatória pélvica nas mulheres, por exemplo. Um outro estudo nos Estados Unidos também teve uma redução nos casos de clamídia de 88%, de sífilis 87% e 55% nos casos de gonorreia. E
um último estudo aí, que foi apresentado na Conferência Mundial do HIV, no qual conseguiu reduzir aí com a Doxyprep 89% dos casos de clamídia, 79% dos casos de sífilis, 51% dos casos de gonorreia e 45% dos casos de micoplasma. Então, somando-se a profilaxia para o HIV, com os medicamentos que a gente já falou lá atrás, uma profilaxia com antibiótico, para que se possa reduzir infecções bacterianas sexualmente transmissíveis. Por fim, essa é a notícia mais fresquinha que eu tenho aqui do Brasil, tá? O SUS terá medicamento para pessoas multiexistentes, então, só para contextualizar vocês, pacientes que às vezes tiveram mutações do vírus aí durante a vida, muitos pelo uso irregular da medicação, às vezes precisa ir trocando o seu esquema terapêutico quando tem falha. E tem casos que às vezes já tem muitas mutações e aí restam poucas opções terapêuticas. Então, o Brasil também estaria incorporando, né, esse medicamento que é o Fostemsavir. A gente ainda está nos familiarizando com o nome do medicamento, né, até porque a gente não tem ele ainda disponível, tá, no nosso cotidiano. Então, ele vai chegar para nós aqui para ter mais esse arsenal terapêutico, além de todos aqueles que nós mostramos lá atrás. O Brasil é um país na qual a gente sempre foi, desde o início, tá, um exemplo no tratamento do HIV, quanto as pessoas têm exames gratuitos, consultas gratuitas, medicamento gratuito. A gente tem uma rede de genotipagem para poder tratar melhor esses pacientes e ver mutações e discutir medicamento. Então, assim, nós temos uma rede muito adequada para tratar o paciente HIV, né? Nós temos que trabalhar sempre contra qualquer tipo de discriminação e nós, profissionais da saúde, sempre tomar um cuidado quanto ao sigilo que envolve o paciente, né? O diagnóstico é de direito do paciente e apenas dele. Ele conta para quem ele quer, né? E quando a gente for fazer exames, a gente tem que solicitar né, que o paciente esteja de acordo, né, para poder fazer o seu exame de HIV. Sempre é importante orientar os pacientes, né, que não pega desse jeito, não pega pelo beijo, talher, aperto de mão, picada de inseto, pelo ar, banheiro, né, por doação de sangue, por uso de camisinha, né, que a pessoa pega isso através da relação sexual desprotegida, através de sangue com sangue de pessoas que têm a infecção, né, e pelo risco aí também da transmissão vertical. Pessoal, eu acredito que tenha falado um pouquinho de tudo, é um pouco rápido, é claro que a gente tem que fazer uma abordagem aí geral para vocês, mas fico aí à disposição caso tenha alguma dúvida. Espero que vocês tenham absorvido aí alguma coisa que possa, às vezes, né, ter surgido como novo aí, né? Claro que a gente tem o conhecimento da doença aí desde a década de 80, mas nós tivemos um avanço muito grande nessa doença, né, no qual hoje a gente consegue controlar muito bem os pacientes, tratar, e é igual eu falei, os pacientes têm qualidade de vida, expectativa de vida. Tem um estudo na qual eles colocaram um paciente, um grupo de pacientes não HIV, com um grupo de pacientes HIV que tratavam, e acompanharam durante vários anos esse grupo, e eles avaliaram a mortalidade. E no grupo com HIV, a mortalidade foi menor. Por quê? Era um grupo de HIV que tratava. Então, ele fazia exames de rotina. Ele diagnosticava um diabetes precoce, ele diagnosticava um câncer precoce, e ele fazia exames de rotina e acompanhava as comorbidades. Esse grupo sem o HIV não acompanhava corretamente, não fazia exames de rotina e teve uma mortalidade maior. Então, só para vocês terem uma noção da evolução com que a gente chegou da doença. É isso, Paulo. Eu falo bastante, falo um pouquinho rápido às vezes, mas é para tentar mostrar um pouquinho de tudo aí para vocês, tá joia? Olha, Marilson, excelente palestra. Apreciamos muito a sua colocação, a forma simples, muito didática que você colocou. Eu gostaria de destacar aqui esse finalzinho, essa imagem que você deixou aí, que eu acho que isso
é muito interessante, né? A forma que não se pega, né? Um aperto de mão, um abraço, talheres, pelo ar, né? É importante a gente sempre destacar. Esse é um tema que todo ano nós temos que desenvolvê-lo na CIPAT, sabe, Maurício? E foi muito boa a forma que você abordou ele, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, talvez no ano que vem, se tiver um tempinho na sua agenda, a gente consiga talvez até fazer essa palestra de forma presencial, né? E certamente vai ter muito mais participantes do que agora, né? Então, quero agradecer bastante aí a sua participação, agradecer o Everaldo, né? Que indicou você para realizar essa palestra para nós. Monique, Gisele, alguma Eu coisa, fique à que vontade. eu vou deixar o agradecimento para todos aí, tá? E vou deixar em aberto esse convite aí para o ano que vem, sim, Paulo. Se Deus quiser, Opa, né? A gente combina certinho e vamos fazer o ano que vem, sim. Eu estou à disposição. Agradecer novamente o Everaldo aí pelo convite. O Everaldo assim, trabalha comigo lá no hospital, me ajuda muito, ajuda o hospital e ajuda os pacientes, né? No qual eu também tenho um carinho especial lá com ele na nossa rotina do dia a dia. bacana, Maurício. Muito obrigado. Monique, é uma travada, hein? Paulo, realmente, né, agradecer o doutor pela disponibilidade, pela gentileza. Muito obrigada, informações assim preciosas, né, que tem toda a fonte e é importante a gente saber mesmo, né, e reforçar. Realmente, essa última apresentação, ela tem a questão da sensibilidade, né, do cuidado, que preconceito a gente não precisa ter, né, mas a gente precisa ter conhecimento para quebrar essas atitudes, né, esses paradigmas que infelizmente tem, né, em cima desse problema, né. Mas muito obrigada, viu, doutor? Realmente uma fala bem esclarecedora, que transmitiu aí conhecimento para todos os professores, funcionários e alunos da nossa escola. Muito obrigada mesmo. Não está saindo som, Maurício. Ó, ver aqui. Bom, É. assim, o principal de tudo é trazer informação. A pessoa que ela tem informação, que ela é esclarecida, ela não tem argumento e ela não tem como ter qualquer tipo de preconceito, porque eu falo, a doença em si, se a pessoa tiver um conhecimento, não tem como ela ter preconceito, né? A gente convive no mundo com N doenças, por que nós vamos ter preconceito com uma em si, com uma pessoa em si, não tem, isso não tem lógica. Então, assim, transmitir o conhecimento é o que eu sempre falo para os pacientes, tá? Se alguém está tendo com você algum tipo de preconceito, tá? Ignore e reze para essa pessoa, porque ela, infelizmente, tá? Ela não detém de conhecimento suficiente para poder fazer um julgamento na vida dela, né? Então, assim, informação acima de tudo. E a gente precisa dar informação, compartilhar a informação, né? E acolher e conversar e passar para os nossos alunos, né? Eu falo que o importante sempre é conversar, orientar e informar. E cortou, né? Voz do Cortou no final. Maurício? Oi, Acho que o então, microfone deve estar de... então basicamente é isso. Acho que assim a gente tem que trabalhar realmente com a informação mesmo e disseminar isso, né? Disseminar sempre, nossos alunos, né? Com os colegas de trabalho e no nosso dia a dia. Por isso que eu sempre estou à disposição aí para a gente falar um pouquinho desse tema, tá? Bacana, Maurício. Muito obrigado pela sua boa disposição. Você tratando desse assunto me fez até lembrar um filme, Filadélfia, da década de 90. Tem um Denzel Washington, Hanks, ele trata um pouquinho do preconceito, né, do HIV e AIDS. Muito bonito esse filme, por sinal. Você me fez lembrar ele. Um abraço, Maurício. Obrigado mais uma vez. A todos que estão conosco aí conectados. Peço que não desconectem, tá? Nós temos ainda mais uma palestra que vai ser compartilhada com vocês, tá bom? Maurício, forte abraço, tá? Obrigado aí, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, nós vamos ter um intervalo daqui a pouco.
Então, peço que vocês não desconectem, continuem conectados para não ter dificuldade depois para entrar, tá? Depois nós vamos compartilhar um vídeo, que ele também traz um tema muito relevante, tá? Que é sobre assédio moral e assédio sexual, tá certo? Então, vocês estão liberados aí por alguns minutinhos. Daqui a pouco a gente retoma, tá?